Olá, eu sou Fabrício Corrêa e você está sintonizado no SBT, TH+, afiliada para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. O nosso Sob Pressão, que vai ao ar aos domingos, depois do programa Silvio Santos e da série Titãs. No Sob Pressão de hoje, eu recebo um dos grandes nomes da moda mundial, o maquiador Carlos Carrasco. Fique comigo. E nos estúdios do SBT, em São José dos Campos, eu recebo um dos maiores nomes da moda no Brasil e exterior, o maquiador e empresário Carlos Carrasco. Carlos Carrasco, a partir de agora você está sob pressão, hein? Eu sempre tive, mas hoje eu acho que a coisa vai pegar. Olha, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Nos estúdios em São José Sabe que é dos sempre um Campos. prazer, Fabrício. E esse programa, ele é um programa educado, mas é um programa com perguntas incômodas. Você está pronto para responder Querido, ao nosso manda ver. telespectador? Venha todas as perguntas. Ô, Carlos, eu vou começar de leve. Tá. Né? Como é que começou, né, a sua participação no mundo da moda? A minha participação no mundo da moda começou nos anos 80 aqui em São José. Isso foi em 83. Já como maquiador? Não. Como modelo, por incrível que pareça. Eu tinha 18 anos. Modelo fotográfico. E aí eu conheci um cabeleireiro e adorei o que ele fazia. E aí eu comecei a dar assistência para ele. Foi aí que começou a minha história. Nas Cabelo. passarelas. Começou nas passarelas. Isso, passarela. Fazia concurso de Miss nos anos 80. A gente lançou uma Miss Numa aqui em São agência de José. modelos aqui de São José dos Campos. Não era uma agência, na verdade era uma turma de amigos que fazia moda e aí se emparelhava com algumas pessoas de nome em São Paulo. Tinha um cara chamado Paulo Scaff, que ele fazia a Fenite e ele vinha para cá. Então, Paulo Scaff, que é presidente da Fiesp hoje? Não, outro Scaff. é um outro Scaff, não tem nada a ver com o Paulo da Fiesp. Era um cara que trabalhava na moda mesmo, trabalhava na Fenite, que era a feira de indústria têxtil, né? Que a gente tinha nos anos 80. Olha que coincidência, porque tem tudo a ver com o Paulo Scaff Tem também. tudo a ver né? com o Paulo Scaff também. Mas ele era o coordenador de moda. Ele era o Paulo da São Paulo Fashion Week. O Paulo Borges. O Paulo Borges da São Paulo Fashion Week. Ele coordenava, ele que fazia, ele que... E aí ele olhou para você na passarela. Na verdade, não. Na verdade, ele veio para cá, para São José, ele fez uma seleção em São José e ensinou muita gente aqui a caminhar. E aí começou a história da moda como modelo, né? Aqui. Eu tinha 18 anos. Nessa história, eu acabei conhecendo um grande cabeleireiro que estava fazendo todo mundo. Eu comecei a ajudar ele ali, porque eu sou muito elétrico. Eu sou ligado no 220, eu não sei ficar parado. E aí, vida de modelo é ficar sentado esperando a sua vez. Eu não gostava disso. E aí eu ia ajudar esse meu amigo, o Zezé, ia ajudar ele. Segurava cabelo grama, e maquiagem. Cabelo. 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 Ele fazia cabelo. E aquilo me deu uma coisa assim, eu falei, gente, que legal, isso aqui é quase uma arquitetura, porque os cabelos Visagismo, montados... eu nem usava esse termo na época. Não usava. Era uma coisa de arquitetura, né? Você tem que controlar, dar volume, Nós estamos falando dos anos 80. Anos 80. Over. Anos 80. Over. Aqueles cabelos de 3 metros de Aqueles altura. cabelos enormes, Madonna, aquela coisa... Eu me apaixonei por isso, eu continuei fazendo umas coisas, outras de modelo, mas eu passei a dar assistência para esse cara, como cabeleireiro, né? Eu era assistente de cabeleireiro. Nunca fiz curso de nada, eu nunca fiz curso de maquiagem, nunca fiz curso de cabelo. Sempre foi autodidata? Sempre fui. Eu sou muito observador, sou curioso, eu pergunto, por quê? Por quê? Parece criança. Por que você está fazendo isso? Para abrir o olho. Mas por que não sei o quê? E foi assim que eu fui aprendendo. E aí daqui de São José dos Campos você foi para São Paulo? Daqui de São José eu fui para São Paulo, fui trabalhar num salão em São Paulo, aí eu já não estava mais fazendo moda, né? Salão de cabeleireiro. Salão de cabeleireiro, eu fui ter experiência de salão de cabeleireiro. E de lá eu fui para Espanha, eu fiquei um tempo na Espanha, em Girona, 1 hora de Barcelona, arrumei um casamento, né? E a gente foi para Espanha, os dois juntos. Mas eu não consegui ficar muito tempo longe. Eu sentia falta da família, eu sentia falta dos meus amigos, sentia falta do Vale do Paraíba. Isso já nos anos 90? Isso era finalzinho dos anos 80. 88, foi 88,
Final de 88 foi quando eu voltei da Espanha. Quando eu voltei da Espanha, eu falei, eu não vou para São Paulo. E aí eu vim para São José, óbvio, fiquei aqui 6 meses. Aí fui para Santos, fiquei 2 anos em Santos, porque arrumei outro casamento, gente. A gente casa, sabe? E fui para Santos. De lá, São Paulo. Eu subia e descia quase todo dia para trabalhar em São Paulo. Aí eu já estava fazendo moda e publicidade. Mas nessa época, você fazia já passarela ou só eu fazia muita foto. Foto de moda, foto publicitária. Mas eu morava em Santos. E aí eu virei para a pessoa com quem eu era casado e falei, não dá. Eu não posso ficar subindo e descendo, vamos ter que mudar. E a gente mudou, eu acho que foi em 92, para São Paulo. Ô, Carlinhos, a partir desse trabalho, né, nos estúdios fotográficos, né, você começou também a estar mais pessoalmente, presencialmente, nos principais desfiles de moda do Brasil. Foi aí que você conheceu a Gisele Bündchen? Não, eu conheci a Gisele em 94 no concurso da Elite Models, que era do John Casablancas, né? Look of the Year. E eu assinei 3 ou 4 Look of the Year da Elite em São Paulo. Eu tinha uma dupla. Nessa época não existia um cabeleireiro que fazia cabelo e maquiagem. Era uma dupla, cabeleireiro e maquiador. A minha formação dos anos 80 era cabeleireiro. Então eu tinha uma dupla, que era o Diego Américo, e ele era maquiador. E a gente fazia os concursos da Elite, da Ford, a gente fazia todos os concursos. Em 94 eu conheci a Gisele no concurso da Elite. Que ela ainda não era essa super top model world, Não, né? Ela tinha 14 aninhos. Era uma bebê. Ela virou, né, uma supermodelo aos 19 anos, quando ela ganhou o prêmio a melhor modelo do ano. E a partir daquilo, ninguém segurou mais ela. Ela é a única modelo do mundo que leva o nome de Uber Model. Nenhuma outra, e não vai ter. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com Carlos Carrasco, Sob Pressão. Você quer mais do que comprar um Apple e sim ter uma experiência de compra com uma empresa séria que te oferece qualidade e procedência? Então venha conhecer a Crow Store Importados. Nós estamos localizados no edifício Eco Tower, em São José dos Campos. E para sua maior comodidade, atendemos com horário marcado. Trabalhamos com toda a linha Apple, então faça já o seu orçamento. Crow Store Importados, a sua escolha segura. De volta com o nosso Sob Pressão. Aos domingos, depois do programa Silvio Santos e da série Titãs, nós temos um encontro marcado. E no estúdio em São José dos Campos, quem está sob pressão hoje é um dos maiores nomes da moda brasileira, o maquiador Carlinhos Carrasco. Sou eu mesmo. Carlinhos, falando agora, né, sobre esse momento em que você deixou os bastidores e passou para o protagonismo. Foi ao reality show, tá, da vice-líder de audiência, a Rede Record, desculpe, A Fazenda. Como é que foi essa experiência? Cara, foi uma loucura, porque a Record me chamou, na primeira Fazenda, eles me convidaram, e eu, da moda, eu falei, gente, que loucura, não vou, maluquice, né? Coisa cafona. Aí, no ano seguinte, eles me chamaram para Fazenda 2. Eu estava viajando, eu estava em Paris, eu falei, cara, eu estou em Paris, então eu consegui negar com uma desculpa boa. E na terceira eu não tive como negar, porque eu falei, cara, eles estão insistindo tanto que eu vá. E para mim foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Então, eu ia falar um pouquinho sobre isso, porque você sempre foi também dessa parte mais rural, né? De contato com a natureza. Sou do Vale, né? Embora esteja nos grandes centros do mundo, essa condição caipira nunca saiu de você. Nunca. Né? Ir para a Fazenda, de uma certa forma, foi um convite interessante, né? Foi, mas não foi nem em função disso. Foi... Quando eles me convidaram a primeira vez, eu falei, não quero. Na segunda, eu fui entender o que era um reality. Eu não sabia. Né? Eu via tal, né? Os outros realities, mas eu achava aquilo uma loucura. Eu fui entender onde surgiu isso. Foi quando eu descobri que aquilo foi um experimento
psiquiátrico, psicológico, para confinar pessoas e entender o ser humano. Eu falei, cara, experiência boa essa. Vai mexer com alguma coisa em mim, e aí eu topei. E eu topei falando bem, eu não sou famoso, eu não estou diante as câmeras que nem eu estou hoje, eu estou sempre atrás dela, ninguém me conhece, na primeira semana eu saio tranquilo. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Ficou confinado. Eu fui ficando. Com pessoas que você não conhecia. Foi. E eu fui ficando, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo de certo que o povo está gostando? Eu preciso fazer alguma coisa errada. Agora, fala aqui pro meu telespectador, tem mau cheiro mesmo na casa? Tem mau cheiro no banheiro, no banho, principalmente no banho. Porque eles colocam um tapete, uma coisa de plástico, de borracha, e os chuveiros estão ali, todo mundo toma banho. E aquilo vai grudando ali, né? As gorduras corpóreas vão ficando ali. E aí teve um dia que a gente resolveu lavar. Eu não sei nem se essa cena tá na rede, mas pode ser que esteja. Quando a gente puxou, eu saí correndo vomitando, assim, de cheiro ruim que tinha. Mas o mau cheiro era só nesse lugar, assim. Eu tenho problemas com banheiro sujo. E a gente tinha o reservado, né? Então, para eu poder usar, eu lavava o banheiro toda vez que eu fosse usar. Antes de usar, eu lavava. Então, eu lavei banheiro todo dia. Ô Carlinhos, e qual foi a maior dificuldade no relacionamento pessoal que você teve nesse reality? Eu acho que a maior dificuldade foi o entendimento de eu perceber o que as pessoas são capazes para ganhar dinheiro. Né? Ficava muito evidente ali, o jogo, a relação humana, a falsidade. A falsidade, a relação humana, a misoginia que não se falava naquela época. Homofobia, você sofreu? Eu não sofri, mas a Nani People sofreu. A Nani sofreu. No caso dela, além, né? Transfobia. Além, transfobia. E eu acabei acusando a pessoa, eu falei um monte de coisa numa discussão que teve lá, chamei de homofóbico, chamei de transfóbico. Você se decepcionou com alguém especificamente nesse reality? Sim. Você pode falar aqui pra gente? Claro que posso. Agora já está tudo resolvido, né? Porque isso foi 2010, a gente está em 2016, né? 2026, são 16 anos atrás. Mas na época eu me decepcionei muito com o Sérgio Malandro. Mas será que não é uma questão também de etarismo, né? A questão dele ter, porque o Sérgio hoje tem mais de 70 anos. Mas na época ele não tinha, ele tinha hoje a minha idade, o que eu tenho hoje. Ele tinha há 15, 16 anos atrás. Né? Você se decepcionou com o comportamento dele? Eu me decepcionei com o comportamento, com a manipulação dele. E ele é um cara que nasceu na televisão. Então ele tem um pancho de televisão. A Nani tem, algumas pessoas ali tinham, mas igual ao dele ninguém tinha. E eu sou muito observador. Então eu via o Sérgio manipulando as pessoas para um lado muito ruim. Isso te decepcionou? Isso me decepcionou. Mas depois a gente se acertou, eu amo o Serginho é um barato. Ele é cria de TV, então ele sabia as jogatinas da TV, ele sabia o que podia dar audiência, o que não podia dar audiência. Eu era um leigo, né? Eu estava sempre atrás das câmeras, não tenho essa noção. Mas eu sou observador. E eu conseguia ver o mal que ele fazia para o outro ser humano. Isso mexeu comigo. Bom, queria agradecer demais a sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. Né? Desejar muito sucesso pra gente. Né? Para essa retomada agora, né? Depois da Copa, do cenário, porque tudo para na Copa, né? Cara, eu acho que para na Copa. É ano de eleição também, a gente tem este momento, né? As coisas. Ano de Copa e eleição, para mim, é sempre um tumulto. Eu fiz campanha eleitoral agora, acabei de fazer 2 campanhas eleitorais. Foi legal de fazer, porque aí você consegue entender um pouquinho. Mas aí você maquia o candidato, mas não passa óleo de peroba nele, né? Não. Se bem que um deles eu precisava de óleo de peroba, o outro não. O outro mas aí fica pro próximo sobre isso. Você vai gostar. A gente se vê no próximo domingo. Até lá.